E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Tudo bem com vocês? Como é que estão passando nesse período em que estamos vivendo? Na aula de hoje nós iremos continuar o assunto da aula anterior, complementando, falando sobre a teoria de relações ecológicas. Agora nós iremos fazer os exercícios para ficar fixo em nossas mentes o conteúdo ensinado. Tudo bem? Então logo depois da vinheta começaremos nosso vídeo. A questão 1, galera, é da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O fungo Penicillium, conhecido por causar apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse caso, o controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que mata esse fungo, após perfurar sua parede e absorver seus nutrientes. É correto afirmar que esse tipo de interação é conhecida como, primeiramente, é uma relação harmônica ou desarmônica. Nós já sabemos que é desarmônico, porque um dos dois está saindo perdendo, tudo bem? Porque vai haver um controle biológico, ou seja, esse fungo penicillium está causando algum problema em uma colheita, principalmente laranjas, aí o controle biológico está sendo usado por leveduras Saccharomycopsis, beleza? Então, galera, nós já sabemos aí que não será nem comensalismo letra A, e nem mutualismo, letra B, tudo bem? Porque os dois são relações, por mais sejam interespecíficas, ou seja, de espécies distintas, são relações harmônicas. Então a gente ficaria entre C e D. Parasitismo, a gente poderia até pensar, mas o parasita, gente, por mais que em alguns momentos o parasita mate o seu hospedeiro, não é vantajoso para esse parasita matar o seu hospedeiro. Então, a melhor técnica seria manter-o vivo. Ele, lógico, que ele suga e utiliza os materiais do hospedeiro, tudo bem? É um parasita de verdade, né? Porém, no caso aqui, não se encaixa porque os parasitas geralmente não querem matar seu hospedeiro. E outra questão aqui que nos leva a pensar na predação como possível interação. Aqui está dizendo aqui o controle biológico, tudo bem? O controle biológico geralmente é feito por relações de predação. Então, no caso, essa levedura irá se alimentar do fungo penicillium e, consequentemente, irá inibi-lo ou fazer com que pelo menos a quantidade dele diminua nas lavouras, beleza? Então, a resposta certa seria a letra D, predatismo. Galera, a questão 2 é da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A cenário alternativo classifica corretamente a relação ecológica entre a larva do mosquito e a bactéria Bacillus thuringiensis israelensis. Vamos ler o texto. Populações de Aedes aegypti têm desenvolvido resistência aos inseticidas organofosforados. Desta forma, a alternativa para o controle desses insetos vem sendo a utilização de inseticida microbiológico, à base de micro-organismos, no caso bactérias. Nova arma contra a dengue. Bactéria é a matéria-prima de bioinseticidas que matam larvas do mosquito Aedes. O inseticida aplicado em regiões epidêmicas por meio de vaporizadores, conhecidos como fumacê, elimina apenas a forma adulta, mas não tem nenhuma eficácia para acabar com as larvas. Para controlar esses criadores, ou seja, as larvas, pode-se utilizar um bioinseticida líquido que tem como principal constituinte o Bacillus thuringiensis israelensis. Essa bactéria inimiga natural do Aedes produz uma toxina que, ao ser ingerida pela larva, causa dano ao intestino do inseto e, consequentemente, a sua morte. Primeiro, já sabemos que é uma relação desarmônica, porque, no caso, traz a morte a essas larvas de Aedes aegypti. Então, aqui já eliminamos as duas relações harmônicas e alternativas, que é o inclinismo e o mutualismo. Ficaríamos entre A, B ou D. Poderia ser parasitismo? Não, porque no caso, essa larva não está se utilizando do Aedes aegypti para hospedeiro, e muito menos querendo sua substância ou seus mecanismos bioquímicos, tudo bem? Então não é uma relação de parasitismo, perdão. Não seria também predação, porque no caso aqui nós estamos vendo que essas aves não estão se alimentando de Aedes aegypti, apenas os levando à morte. Poderia ser competição, se a gente fosse pensar em relação a ser um inimigo natural do Aedes aegypti. Porém, não seria uma competição, porque ali eles não estão brigando por recursos. E também a competição não é nenhuma das alternativas. Então, só seria a letra D, que é a antibiose. Um outro nome mais conhecido é o amensalismo, que é uma relação nula negativa, onde uma espécie inibe ou mata uma outra espécie. Tudo bem? É uma relação interespecífica. E aqui nós podemos perceber que a espécie Bacillus thuringiensis israelensis está inibindo ou matando essas larvas, ou seja,
impedindo com que esses redes egípcios cheguem à forma adulta. Sendo assim, a única alternativa certa que poderia ser seria a letra D, antibiose ou amensalismo. Galera, a questão 3 da PUC-MG é uma das questões mais interessantes de relações ecológicas que eu já tinha visto. Por quê? Ela não aborda apenas as relações ecológicas, como também uma relação muito interessante evolucional, que no caso é a coevolução, beleza? E vamos ler o texto aqui. Muitas vezes as relações dos organismos vivos de uma comunidade surpreendem por sua complexidade. As folhas jovens do maracujazeiro produzem substâncias tóxicas, que as protegem das larvas de insetos, exceto de uma espécie de borboleta que a consegue comer por conseguir digerir suas substâncias tóxicas. Aí um exemplo de coevolução. O que é a coevolução? Duas ou mais espécies vão, por pressões seletivas, apresentar uma evolução conjunta, ou seja, em algum ponto houve uma convergência para as duas conseguirem evoluir, beleza? Mas elas são divergentes naturalmente. Nós, inclusive, sabemos que uma é planta, ou seja, do reino planta, e o outro é do reino animal. Então, nós sabemos que há uma grande divergência na evolução, mas convergiram em algum ponto por pressões seletivas a terem características que os unem, né? E no caso aqui, a característica é que essas borboletas conseguem se alimentar dessas folhas do maracujazeiro, que são tóxicas para outras espécies, inclusive de larvas. Então, vemos uma relação de competição e uma relação de adaptação também. Que no caso essas borboletas se adaptaram a esse tipo alimentar. Essa borboleta deposita seus ovos amarelos brilhantes nas folhas do maracujazeiro. Evitam, porém, depositar onde já existem outros depositados. Uma forma de evitar a competição. Interessante. Dificultando sua alimentação. Há vegetais com manchas amarelas nas folhas, o que evita novos depósitos de ovos nas folhas. São os nectários que, por sua vez, atraem formigas e vespas, ou seja, os nectários, no caso, vão ter uma relação com formigas e vespas de predação, no caso a formiga e a vespa vai predar, e no caso entre vespa e formiga nós temos uma relação de competição por esse recurso, por haver uma sobreposição de nichos ecológicos, que também comem ovos de borboletas. A simples presença das formigas desencoraja as borboletas de botar ovos nas folhas. No caso, as borboletas ficam mais eficientes no ataque ao maracujazeiro, que se tornou mais resistente ao parasita. O texto não apresenta caso de, então ele quer o exceto. O que você não encontrou, qual das relações você não encontrou no texto. Com a evolução, nós encontramos? Sim, nós encontramos, inclusive aqui entre as folhas do maracujazeiro e essa borboleta que consegue digeri-las. A adaptação encontramos, inclusive, por essas borboletas já conseguirem fazer essa digestão, ou seja, se alimentarem, já é uma forma de adaptação ao meio onde ela vive. Comensalismo nós não encontramos. Primeiro, que é uma relação harmônica, e nós não encontramos teoricamente, até o que nós observamos aqui, ao menos que eu tenha deixado algo passar, uma relação harmônica, todas são desarmônicas, então já aí tem um problema. E o comensalismo é aquela relação entre o tubarão e o peixe-piloto, por exemplo, onde o tubarão se alimenta e o peixe-piloto, as sobras, ele se aproveita dessas sobras para se alimentar, uma relação neutro-positiva. Então não encontramos aqui o comensalismo. E competição nós encontramos aqui, inclusive uma forma de inibir a competição aqui e também uma competição entre formigas e vespas pelos nectários. Então a única alternativa que poderia ser é a letra C, comensalismo. Galera, agora indo para a penúltima questão, que é a questão 4 da Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF. Inclusive aqui no canal nós temos vídeos de resolução de questões, tanto do PISM modo 1, 2 e 3, que é um vestibular próprio da UFJF. Agora, sem mais delongas, vamos para o texto. Sobre as relações ecológicas são feitas as seguintes afirmativas. 1. Quando duas espécies de uma comunidade, ou seja, duas espécies de populações diferentes, nós vamos falar então uma população de humanos e uma população de cães, beleza? Uma comunidade é o conjunto de mais de uma população, e população nós sabemos que é de uma espécie específica. Então o conjunto de mais de uma população é de espécies distintas. Disputam os mesmos recursos do ambiente e seus níveis ecológicos são parcialmente sobrepostos. E ocorre competição intraespecífica errado. Porque a competição intraespecífica é uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Aqui nós sabemos que por serem indivíduos de uma comunidade, ou seja, de espécies distintas, será uma competição interespecífica. Então, 1 está errado. 2. Quanto mais os nichos ecológicos das espécies se sobrepõem, mais intensa é a competição, corretíssimo. Beleza? 2 é verdadeiro. 3. Do ponto de vista individual,
individual, hein? Preste atenção nesse detalhe. Espécies predadoras são beneficiadas enquanto as presas são prejudicadas. Correto, se você for observar uma relação entre um indivíduo presa com um predador, então, consequentemente, o predador vai lidar melhor sobre a presa, beleza? Então, 3 está correto. Do ponto de vista ecológico, a predação regula a densidade populacional tanto de predadores quanto de presas, corretíssimo, beleza? A predação faz essa regulação. 5. A simbiose também é conhecida como mutualismo obrigatório, sendo um tipo de relação permanente e indispensável, corretíssimo. A sobrevivência dos indivíduos associados. Como eu disse para vocês, quando o mutualismo é obrigatório, se um indivíduo ou outro não estiverem juntos, pode ser que eles não consigam sobreviver individualmente. Sendo assim, a única alternativa que poderia nos sobrar é a letra E, 2, 3, 4 e 5. Chegamos ao final da nossa aula com a questão 5, novamente da UFJF, que diz que existem diversas teorias ecológicas que explicam a alta diversidade de espécies de plantas em florestas tropicais. Uma dessas é a hipótese de pressão de pragas, ou modelo de Jancel-Connell, exemplificado no gráfico a seguir. Observe a curva sólida, ou seja, essa curva constante, que demonstra a distância de dispersão das sementes, e a curva pontilhada ou descontínua, que é a probabilidade de sobrevivência das plantas. O que a gente observa? Quanto maior a distância da planta parental que a semente conseguir chegar, maior vai ser a sobrevivência das plantas, que são como se fossem plantas recém-nascidas, que ainda necessitam de alguma substância nutritiva. Então, galera, vamos observar a letra A, B e C, porque aqui nós estamos falando de uma questão discursiva. A. Classifique o tipo de interação ecológica entre a espécie autotrófica, no caso a planta, e o consumidor secundário que determina o padrão apresentado no gráfico. Quem faz a dispersão de sementes ou a polinização, no caso? São indivíduos polinizadores ou dispersores de sementes. Podemos falar as abelhas, os morcegos frugívoros, que também fazem essa função. Inclusive, os morcegos eles são excelentes regeneradores de florestas tropicais, né? Então, galera, qual seria essa relação? Seria a relação, primeiramente, desarmônica, porque, por mais que haja uma dispersão de sementes, nós sabemos que é uma relação em que um indivíduo está predando o outro, tudo bem? Então, é uma relação desarmônica. Um vai sair perdendo, teoricamente. Outra coisa também é que é interespecífica, porque é entre indivíduos de espécies distintas, um é planta e outro é animal, então é bem distante evolutivamente, e também é uma relação de predação. Isso é o que a letra A está pedindo. B. É possível citar alguma relação ecológica harmônica entre a espécie autotrófica, ou seja, a planta, e o consumidor secundário, seria no caso um polinizador ou algum indivíduo que possa distribuir essas sementes, no aumento da população de espécie autotrófica? Com certeza, sim. Existe uma relação que no caso é o mutualismo, que é aquela relação obrigatória, inclusive nós podemos falar que é o mutualismo, mas também podemos colocar o mutualismo facultativo, porque existem espécies que podem ou não ir se alimentar desses indivíduos, mas geralmente é o mutualismo obrigatório. Inclusive, há uma coevolução entre as abelhas e várias flores, tudo bem? Que faz com que elas necessitem uma da outra para sobreviver. Então, estudos recentes têm mostrado que com a queda de abelhas, consequentemente, é muito provável que essas plantas morram e haja um grande desequilíbrio na cadeia alimentar e, consequentemente, na teia da vida, né? Então, a relação poderia ser o mutualismo, obrigatório ou facultativo, que no caso é a protocooperação. Beleza? E a letra C, o modelo de exclusão competitiva ou princípio de Gauss. Inclusive, nós vimos na aula anterior o princípio de Gauss. Se aplica ao gráfico em questão, galera, não se aplica. Por quê? Nós sabemos que apesar de, em algum momento, as abelhas e as plantas, você observar aí que elas vão ocupar um nicho ecológico semelhante, ou seja, ter uma profissão semelhante ou estar em locais semelhantes, é muito pouco isso, tudo bem? Inclusive, elas podem habitar no mesmo habitat, porém, os nichos ecológicos são muito distintos. E, além disso, elas não estão competindo por recursos. Então, consequentemente, é impossível haver o princípio de exclusão competitiva. A inclusão na pequena quantidade no nicho ecológico não é o suficiente para causar uma exclusão competitiva. Assim finalizamos nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula de ecologia, agora mais relacionada à resolução de exercícios da aula anterior, que eu tinha prometido a vocês na última aula. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, beleza? E na próxima aula, no sábado, nós continuaremos ecologia falando sobre cadeias e teias alimentares, tudo bem?
Galera, eu agradeço a todos. Aqui do lado vocês podem encontrar, para qualquer dúvida também, o meu e-mail, eberbiocel@gmail.com, podem mandar qualquer coisa lá. Ou também o meu Instagram pessoal, Santana Eber, ou o Instagram oficial do nosso canal, Biodúvidas MG. Desde já eu agradeço, fiquem com Deus e Biodúvida para todos.